Se Deus existe, ele nunca apareceu para mim. Portanto, não posso provar a sua existência. Mas se ele não existe, para mim, tanto faz. O agnosticismo fez parte de minha infância e adolescência. O quê? Vai dizer que você não sabia? Você não sabia? Pensei que você soubesse. Três coisas foram cruciais para que eu me tornasse uma criança agnóstica, que não estava nem aí para a existência, tampouco para a inexistência de Deus. Em primeiro lugar, a morte de meus avós. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando a dona Mariana Flor, minha vozinha, sofreu um acidente vascular cerebral e morreu subitamente. Ao ver todas aquelas pessoas chorando, eu perguntei, no auge de minha inocência, o que aconteceu, maninha? E maninha respondeu, sua avó Mariana foi morar com o Papai do Céu. Um ano depois, estando eu com 6 anos de idade, vi maninha chorando na cozinha e perguntei-a, o que aconteceu, maninha? E ela disse, seu avô, Acindino, foi morar com o Papai do Céu. Vovó Mariana era minha avó paterna e vovô Acindino era meu avô materno. Desde criança, se você é uma pessoa que tem poder cognitivo, você já começa a imaginar, a se auto-questionar, a questionar quem está ao seu lado e você começa a deduzir que há algo errado neste planeta. A segunda coisa que colaborou para minha infância e adolescência agnóstica foi que aos domingos, quando eu ia para a igreja do Bonfim com painho e maninha, às vezes eu saía andando pelas galerias e observava aquelas imagens de escultura dos santos e as pessoas venerando ali e as pessoas diziam que aquele ali era Papai do Céu. Aí eu observava e dizia, poxa, Papai do Céu preso em uma cruz, não diz uma palavra, não anda, completamente inerte. Aí eu dizia, como pode Papai do Céu, nessa situação tão inoperante, ser o Deus que dizem ser todo-poderoso e que essas pessoas vêm aqui buscá-lo à procura de milagre? Uma amiga de trabalho de painho, uma mãe de santo muito conhecida aqui em Salvador, fez uma festa, um caruru, em homenagem ao seu orixá. Então, fomos, né? Eu, painho e maninha. E ao chegar lá, estava tudo bem, mas de repente, 2 senhoras começaram a dançar, todas vestidas de branco. Aí eu perguntei, o que é isso, mãe? A manhã disse, elas estão dando santo. Aí minha cabecinha sincrética correlacionou o que eu via na igreja do Bonfim, aqueles santos inertes, e agora vendo aquelas mulheres que, segundo disse minha mãe, estavam dando santo. Aí eu pensei, no mínimo, os santos daqui do terreiro têm mais disposição do que os santos da igreja, porque os de lá só ficam parados. Os daqui, no mínimo, rodam e falam umas línguas esquisitas. No entanto, foi aos 8 anos que a minha indisposição na possibilidade de crer na existência de um Deus aumentou. Porque como católico praticante, o sonho de painho
era que eu fizesse a primeira comunhão. Sendo assim, ele me matriculou em um convento de freiras para que eu pudesse fazer aulas de catecismo com o intuito de fazer a primeira comunhão. Eu odiava aquelas aulas chatas, mas havia duas coisas legais lá no convento. Lá tinha uma quadra maravilhosa onde nós jogávamos o baba. Baba, para quem não sabe, em baianês, é aquilo que vocês chamam de pelada. E também tinha lá as novinhas da casa de papai. De modo que, em uma daquelas aulas chatas sobre o nascimento de Jesus, eu questionei a professora, a irmã, a freira. Eu disse, irmã, José fez ousadia com Maria para Jesus nascer? A irmã olhou assim e disse, seu herege! Aquela foi a primeira vez que eu fui chamado de herege. E ela continuou, como você tem coragem de falar uma heresia promíscua dessa contra a Santíssima Virgem Maria? Galera, eu era apenas um questionadorzinho de apenas 8 anos de idade. Galera religiosa, pega leve com as crianças, galera. Ainda brava, ela disse, saia da sala, volte para casa e no próximo sábado venha aqui com a presença de seu Newton, seu pai, para conversar com a madre. Saí triste, os amiguinhos rindo de minha cara e cheguei em casa, dei um recado ao meu pai no sábado seguinte foi lá, conversou com a madre e quando eu cheguei em casa, tomei 2 brocas daquela. Peraí, pai. Depois vieram os mitos, lendas e superstições. Me disseram que se eu olhasse para a lua atentamente, eu poderia contemplar São Jorge matando o dragão com uma lança. Olhei a olho nu e nada vi. Posteriormente, usei um binóculo e nada. E, mais tarde, usei uma pequena luneta e não vi nada. Ao visitar o interior, as histórias contadas por meus parentes eram no mínimo intrigantes. Uma dessas histórias dizia que o meu tio Aristides entrou em luta corporal contra um lobisomem e matou o lobisomem. Aí veio a adolescência, o encontro com os livros, comecei a ler muitos livros e Deus não me despertava interesse. No ano de 2002, desempregado, com alguns probleminhas, fui a um culto e meio que na pressão aceitei a Jesus. No dia seguinte, após ter aceitado a Jesus, fui tomar uma asinha no bar e lá encontrei um amigo de infância. E ele me disse, miserável, meu apelido naquele tempo era César, o miserável. Ele disse, miserável, Deus não existe, tudo é invenção humana. Este cara foi o primeiro ateu que eu conheci em minha vida. E então ele falou aquilo e eu disse, como não existe, rapaz, eu aceitei Jesus ontem. Ele disse, você vai ver, um dia você vai saber que ele não existe. E eu saí dali daquele bar com minha cabeça cheia de dúvidas, continuei a minha carreira evangélica, me tornei pastor, cheio de dúvidas e vou continuar cheio de dúvidas, cético até o fim de minha vida. Galera, eu estou bloqueado no Facebook, por gentileza, quem puder, compartilhe nos grupos de céticos, ateus, agnósticos, deístas no Facebook. Então, se possível, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Ajude o nosso canal. Um forte abraço. Tamo junto.